Eu tive uma visão onde eu vi um grande alicate ficar voando por cima dos irmãos. Então um anjo desceu do céu e pegou esse alicate na mão, e esse alicate se tornou pequeno. E ele foi entregue ao Senhor, mestre. E o entendimento que eu tive desse alicate é que esse alicate seria um instrumento que Deus está lhe dando, mas ao mesmo tempo eu sinto que isso já é parte do Senhor. Amém. Assim diz o Senhor. Ninguém terá vida se não estiver debaixo da autoridade deste púlpito. Muitos pensam que seguirão um caminho comigo, diz o Senhor, sem estarem ligados a esse púlpito. Pois digo eu, nunca isto acontecerá, pois limitei o meu caminho a este púlpito. E a ti, meu sacerdote, o que tu cortares será cortado, e eu não atarei. Amém. Quando o Senhor Mestre estava falando que Jesus Cristo precisa de mártires, e aí o Senhor citou que num altar tem que ter sangue, nesse momento eu tive uma visão. Eu vi na frente do púlpito acender um escudo. Esse escudo, ele fechava e cobria o púlpito. E o entendimento que eu tive foi esse. Esse escudo, tanto é Deus mostrando a proteção e como Ele tem planos com cada um que estiver realmente envolvido com o púlpito. Ele guardará e nada acontecerá fora dos planos dele. Mas também ele mostra com esse escudo que ninguém consegue atacar esse púlpito. Ninguém consegue chegar a esse púlpito, ninguém consegue ferir esse púlpito ou até mesmo entender esse púlpito. Esse é o significado do escudo. E essa visão continuou, e eu fui levado pelo globo terrestre, e eu vi várias pessoas verem o Senhor em telas de TV e em telas de computador, em vários outros lugares. Foram muitas pessoas que eu via na visão, algumas sentadas em sofá, outras em seus quartos, outras orando e ouviam áudios, enfim. Todas essas pessoas tiveram contato com o ministério, e algumas ouviam e o Espírito passava delas. Outras ouviam e levantavam de onde estavam, sentadas, enfim, ajoelhadas, sentadas na frente de computadores, em sofás, e ficavam de pé e levantavam sua mão direita para o céu. E nesse exato momento, elas ficavam vestidas com a camisa preta do ministério. E assim diz o Senhor: trarei um grande mover que envolverá pessoas como nunca antes, mundialmente, todas ligadas a este púlpito. Amém. Enquanto o irmão Marquinhos estava falando as visões dele, eu vi o tempo todo um grande anjo atrás dele.
E eu vi também, enquanto ele estava falando, eu vi celulares virando espada. Celulares e que tinha uma espada, assim. Ele não virava, mas ele era um celular e tinha uma espada em cima. E ainda quando o irmão Marquinhos estava falando, eu recebi uma palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: muitos procurarão esse lugar, muitos vão querer estar nesse lugar, mas digo eu, o Senhor, o tempo deles irá passar e eles nunca sentarão nessas cadeiras. E outros eu travarei os caminhos para não chegarem nesse lugar. Falo eu, onde vocês estão, muitos gostariam de estar, mas eu escolhi a cada um. Porém, muitos não terminarão a jornada. Assim diz o Senhor da geração Jesus Cristo. Eu via uma grande multidão com as camisas pretas, e elas todas se juntavam, todas as pessoas, todos os irmãos se juntaram e formaram um grande homem, um grande ser, uma grande pessoa. Era um homem, um grande homem com a camisa preta. E eu tenho uma palavra do Senhor. Assim diz o Senhor da geração Jesus Cristo: se tão somente atentares para a minha voz e ouvir o que vos falo hoje aos vossos ouvidos, e serem um só, em unidade, vós sereis o que nunca se viu, nem na terra, nem no céu. Eu recebi uma palavra de Deus. Assim diz o Senhor: dentro em pouco tempo, todos os olhos dos seres humanos estarão voltados a esse lugar, porque assim eu farei, para que todos conheçam quem eu realmente sou. Quando o senhor mestre estava falando sobre as assembleias, eu tive uma visão. Enquanto o senhor estava falando, eu via um homem nu. E esse homem nu, ele tinha uma serpente que enrolava-se nele. E essa serpente se enrolava e a cabeça da serpente ficava uniça à cabeça dele. E a serpente falava e ele era influenciado e falava aquilo. E esse homem nu, ele tinha até trejeitos de homossexual. Então eu vi por cima da cabeça desse homem o triângulo da maçonaria. E atrás deste homem, na visão foi mostrado uma árvore seca. Uma árvore já muito velha, muito seca, sem frutos, sem nada já. Essa árvore ficava por trás. E eu não sei como explicar, mas eu entendia como se já tivesse um fogo ali e fosse apagado. E não tinha mais nada. E isso daí, o entendimento que eu tive, são as assembleias. Isso é o que acontece nas assembleias. Essa visão que foi me mostrada é a própria assembleia. Amém. Eu tive uma visão onde eu vi uma turma, muita gente. As roupas eram antigas, que nem aquelas roupas da época dos apóstolos, da época de Jesus. E eu comecei a andar no meio daquele povo. E eu estava com a camisa do ministério, a camisa preta.
Então eu vi um homem que estava apanhando de soldados lá na frente. E eu me aproximei para ver. E ao meu lado havia um outro homem. E de repente alguém falou para ele assim, ó: tu és um deles. Tu fala como eles. E esse homem dizia: não, eu não conheço ele. E eu fui em direção a esse outro homem que apanhava. E quando eu estava chegando, eu vi vários irmãos de camisa preta, igual a minha, que diziam em uma unânime voz: nós conhecemos ele, nós somos discípulos dele. E aquele homem que apanhava, ele sorriu. E nesse momento, eu fui levado novamente em visão. E eu vi esse homem carregando a cruz. Só que ele não carregava sozinho. Vários com a camisa preta seguravam a cruz junto com ele. E iam carregando junto com ele a cruz. Então eu fui levado a visões também, a um lugar celeste, mas eu estava ainda na terra. Mas eu olhava para cima e eu vi um grande ser branco. E ele olhava, eu não sei explicar, é como se Jesus já tivesse sido glorificado, como se isso estivesse acontecendo agora. É a nossa era, é a nossa hora, assim diz o Senhor. Os melhores, os melhores, os melhores. Amém. Eu via quando alguns homens chegavam até o Senhor e levavam o Senhor. Esses homens levavam o Senhor para algum lugar e na visão o Senhor tinha uma aljava com muitas flechas, mas enormes flechas. Flechas de várias flechas. E chegando nesse determinado lugar, o Senhor começou. Esse lugar era como se fosse algo relacionado à prisão. Esse é o entendimento que eu tive. E quando chegou lá, o Senhor começou a lançar flecha para tudo quanto é lado. Foram muitas flechas. Então essas flechas começaram a cair em diversos lugares. E quando essas flechas caíam, elas não eram mais flechas, elas se transformavam em trigo. Mas não o trigo pronto, mas sim o trigo na espiga. E esse trigo foi tomando conta de muitos lugares e se tornou muito trigo, muito trigo. E o vento vinha na visão e soprava sobre esse trigo e movimentava esse trigo como se fosse um grande mar. Ele vinha, o vento vinha e levava assim, movimentava esse trigo. Amém. Eu via durante a pregação, eu tive uma visão muito real. Eu vi um grande dragão vermelho e ele foi surgindo pela parte de trás das janelas e ele abriu a sua boca e veio como que para tragar o Senhor, mestre. Só que o Senhor estava completamente em chamas. O fogo que saía do Senhor era incontrolável, ele saía de dentro do Senhor. E quando esse dragão tentou abocanhar o Senhor, o fogo queimou-lhe a boca. E ele não conseguiu nem chegar perto, porque o fogo já queimava a boca. Então ele queimou a boca dele e ele saiu. Amém. Eu tive uma visão. Eu vi uma grande espada no céu. E desceu do céu uma pomba branca. E o céu era muito azul. E essa pomba branca, ela veio e pegou essa espada. E quando ela pegou essa espada com suas garras suaves, essa pomba se transformou em uma grande águia. E essa espada ficou enorme, e essa águia crescia e tomava toda a terra. E essa águia gritava, e o seu grito ecoava e chegava a tremer os céus. E assim diz o Senhor: vós sois a minha geração. E como eu disse que estaria com vocês, assim estou.
tremerei a terra, tremerei o mundo, tremerei corações, tremerei magistrado, tremerei poderosos, tremerei humildes, e farei ecoar uníssera, uma só voz, dizendo: Elias está na terra. Eu tive uma visão, eu via como que colunas se formarem dentro da congregação, mas essas colunas eram como se fosse um grande reservatório, e ela fechava assim, como quem fecha um barril enorme. Assim eram essas colunas. Essas colunas eram muito fortes. Essas colunas são proteção, é uma proteção de Deus. Assim diz o Senhor. Eu mesmo falo que eu protegerei esse povo como nunca antes, nem no Egito houve um povo tão protegido como será este povo dessa geração. Eu tive uma visão. Eu vi os céus se abrirem e deles ficarem anjos ao seu redor. Então eu vi aparecer no céu uma grande espada, e o cabo dessa espada era como se fosse marfim, um marfim lindo, branco. Então essa espada ficava flutuando e vieram dois homens queimados do sol, dois homens mais magros, e cada um segurou, um numa ponta e outro na outra ponta dessa espada. E o entendimento que eu tive é que esses dois homens, um era João o Batista e outro era Elias. E eles desceram com essa espada. E quando pararam na terra, o Senhor, mestre, foi e pegou também nessa espada. E os três pegaram essa espada e bateram com ela no chão. E essa espada se tornou, quando bateu no chão, como várias espadas cobrirem a terra, assim eu vi, mas elas eram como se fossem raízes, assim era, como se fossem raízes, mas eram espadas, e elas iam entrando por dentro da terra, assim, ficando por cima, e elas cobriam toda a terra. Amém. Sobre essa visão da espada que quando batia no chão saía como raízes luminosas, assim que eu vi, eu recebi uma palavra de Deus, e assim diz o Senhor: isso demonstrará o fim, pois o fim está próximo, e eu, o Senhor, começarei a demonstrar o fim que eu planejei para a raça humana. Mestre, quando o Senhor falou que Deus agora fala por esse lugar boca a boca, nesse momento caíram pedras do céu, muitas pedras. Essas pedras eram planas, e na ponta delas, elas tinham uma ponta muito aguda, numa extremidade delas, e elas caíram se enterrando em todo o chão da geração Jesus Cristo, e caíram do lado de muitos irmãos. Eram pedras enormes, e alguns paravam e ficavam lendo o que estava escrito nessas pedras, porque elas estavam todas escritas. E o que estavam escritos nessas pedras são as palavras que saem desse lugar. E assim diz o Senhor: eu falo, eu gravo nas mentes, no coração e no espírito, para que daí saiam os grandes reis que atormentarão os moradores da terra e lhes darão àqueles que ouvirem vida boa e próspera. Assim diz o Senhor da geração Jesus Cristo.
Eu tenho uma palavra de Deus. Assim diz o Senhor: dentro em pouco tempo eu levantarei uma grande ira de católicos e espíritas contra o meu povo. Amém. Eu tive uma visão onde eu vi um grande prego e que se transformava numa espada, e ao mesmo tempo ele escrevia no chão tão leve como uma caneta ou uma pena, e ele escrevia no chão e o chão sangrava, e a escrita que ele colocava no chão era: só a verdade na geração Jesus Cristo. Amém. Mestre, quando o senhor começou a dedilhar, aconteceu algo aqui fantástico, mestre. Eu vi adentrar sobre a igreja alguns homens com aquelas vestes antigas. Eles entravam, vinham por esse lado, vinham pelo lado de cá e vinham pelo meio. E eu vi alguns anjos no meio desses homens. E eles se mutuaram aqui na frente. E Deus me fez observar que a mão de um desses homens estava com barro. A outra, a mão de um outro homem, estava como se estivesse cortada de mato, como se ele estivesse trabalhando em uma lavoura, o outro trabalhando na terra. Então eu via quando o céu se abria, e eu via que os anjos do Senhor traziam 2 homens com ele. E eles vinham, sendo que um desses homens, quando eles saíam desse âmbito espiritual, ele começava a contemplar a cidade, ele ficava completamente admirado. Impressionante, ele olhava para o anjo e ficava admirado. O anjo falava com ele para ele ficar calmo, que ele estava vindo para cá. Depois esses homens chegaram aqui neste lugar, esses 2 homens. Louvado seja Deus. Aí tinha um homem com ele, um outro homem. E esse homem, que foi colocado do lado direito do Senhor, ele começou a contemplar o Senhor, como o Senhor dedilhava o violão, e perguntou ao outro homem quem era o Senhor. Louvado seja Deus. E o homem respondeu a ele: você começou e ele vai terminar. Ele é meu último sacerdote. Aleluia, Jesus. E esse homem que perguntava, Deus me fez entender que era Melquisedeque. E o homem que falava com ele era o próprio Abraão, mestre. Deus Todo-Poderoso. Ele dizia que ele era o primeiro sacerdote e o Senhor era o último. E era o Senhor que encerraria nos últimos dias essa obra gloriosa do Senhor. Louvado seja Deus. A paz, irmãos. Louvado seja o nosso Deus. Amém? Mestre, assim que nós chegamos lá na igreja do Silas, Deus me fez observar uma grande coluna de fogo, e ela se posicionou em cima da igreja dele lá, e de repente eu vi sair vários raios daquela cortina de fogo, e começou a bater em cima da igreja dele com uma fúria muito grande. Então eu vi quando aquele símbolo que tem uma espécie de uma tocha, e aquele nome que está escrito Assembleia de Deus de Vitória em Cristo, aquele nome caía. Eu vi quando aquela vidraça que estava na frente também quebrar e sumir. Quando eu olhava do outro lado, eu via várias pessoas nuas lá dentro. Impressionante. E quando o Senhor começou ali na frente a falar, a tirar flechas lá para dentro, eu vi surgir na calçada do Silas um homem. Impressionante essa visão, igreja. Esse homem era um homem antigo, com uma roupa muito antiga, muito rústico, pastor.
Ele surgiu ali na calçada, ele andou e olhou para a igreja do Silas. E ele olhou para lá, depois ele virou para o lado de cá. Quando ele nos viu, ele veio para o meio da rua. Impressionante, eu via passar ônibus e carros, e passavam assim, como se passasse por dentro desse homem, sabe? Então ele veio para o nosso lado, e o tempo todo que o Senhor ficou falando, ele ficou andando ali no nosso meio, assim, olhava para aquela igreja. Coisa tremenda, pastor. Ele ficou andando ali no nosso meio, teve uma hora que ele parava do lado do Senhor e viu o Senhor falando, viu o Senhor atirando flechas, espada lá para dentro. E ele continuava ali, depois ele caminhava ali de uma ponta para outra. Aí teve um momento que o Senhor pediu para nós ir lá para o outro lado. Então Deus me deu uma outra visão. Eu vi as pessoas entrar com corrente nas pernas. Impressionante, as pessoas entravam com corrente nas pernas. Mas o que me chamou a atenção foi as crianças. As crianças entravam naquele lugar com corrente na boca e nos ouvidos. Então eu via 3 crianças na frente, assim, quando naquela porta, né, nas últimas fileiras de dentro para fora, eu vi 3 crianças. Uma dessas crianças saiu e ficou olhando para a gente. Então eu vi um anjo arrancar da boca e dos ouvidos daquela criança, uma menina branquinha, que devia ter seus 9 anos, também estava vestida de branco. E o anjo tirou da boca daquela menina e tirou dos ouvidos daquela menina aquelas correntes. Amém. A oportunidade de seguir uma vida com Deus, uma vida reta. Mas tudo isso porque você abriu a boca. Tudo isso pela tua obstinação. Ele ouviu as tuas palavras e ele se libertou. Agora Deus te dá um presente nessa manhã. Eu não sei o que é, mas Deus te dá um presente. Não é galardão, não, porque o galardão você vai receber. Esse presente é outra situação que virá na tua vida. Deus manda dizer a ti o seguinte: Ele conhece as tuas medidas. Ele conhece as tuas medidas, não medida física. Deus conhece as tuas medidas espirituais. E eis aí o mistério da caixa, do presente. Esse presente, ele vai de acordo com as tuas medidas espirituais. Esse presente representa a tua fé, a tua obstinação. Em breve, Deus mostrará o que tem dentro dessa caixa. Irmã Cláudia, pode preparar a maior festa desse ministério quando ele voltar. Quando ele voltar. Esse presente é a tua obstinação, é a tua fé, é a tua coragem diante de Deus. Uma alegria corre desse púlpito que vem do trono de Deus. E você é o depósito dessa alegria. Você é o depósito. O homem alcançou de Deus a libertação. Mas você é o responsável por isso direto. Assim te diz o Senhor. Grande será a festa na tua volta. Assim diz o Senhor. Amém. Durante o louvor do irmão Samuel, pastor, ouvi acontecer algo tremendo. Chegou aqui vários anjos e começaram a ficar em volta naquela adoração. Quando eu olhei para o púlpito, eu vi o púlpito sumir. Então eu vi um rei e um trono sentado no púlpito. E tinha
tinha antes pessoal dele, que ficava do lado dele, que ele retirou o que estava na direita e botou o Senhor do lado dele. E ele ficou ali recebendo aquela adoração. Daqui a pouco o bico e a orla do manto foi cobrindo a igreja. E cobrindo a igreja, adorando. E o bico e a orla passava sobre alguns e não pegava, não tocava. Então o Senhor perguntou: de onde é que eu tiro essas pessoas daqui? Ele disse: observar essas ampulhetas. O tempo é meu e a hora deles está chegando. Assim digo eu. O Senhor, louvado seja Deus. Eu tive uma visão, pastor, quando o Senhor falava que armas se curvariam a esse ministério, a nós, incrível. Eu vi entrar por essas portas algumas fardas. Só que essas fardas tinham bota, tinham calça, era uma farda completa, mas não tinha homens nela. E essas fardas chegavam aqui na frente, se curvavam de joelho diante do púlpito. Impressionante, pastor. Porque era uma farda completa, inclusive tinha cap na cabeça, mas não tinha homens nessas fardas. Só tinham caps, mas elas se curvavam diante do púlpito. Amém. Quando o irmão Altair estava aqui na frente, pregando essa última profecia, o pastor, se levantou uma grande onda aqui na frente, mas essa onda vinha de acordo com o que o irmão Altair falava. Deus trazia essa onda, e essa onda de unção cobria toda a igreja, num poder descomunal, incrível. E assim diz o Senhor: acontecerá tudo aquilo que eu disse nesse lugar. Eu falei para que se cumpra o meu gozo, a minha alegria em vossos corações. Assim diz o Senhor. Sobre essa visão da espada que quando batia no chão saía como raízes luminosas, assim que eu vi, eu recebi uma palavra de Deus, e assim diz o Senhor: isso demonstrará o fim, pois o fim está próximo, e eu, o Senhor, começarei a demonstrar o fim que eu planejei para a raça humana.